se destacou um vidente. Na época era denominado como vidente. O profeta, ele era tratado como vidente. E isso não quer dizer que ele não estava fora dos planos do Senhor. Isso é questão de nomenclatura. Hoje é profeta, mas naquela época era tratado como um vidente. Israel, ele estava perto. Estava perto do quê? Perto da terra prometida. Perto de Cantarabachai, da bênção. Israel já tinha vagado muito tempo pelo deserto, mas ainda estava no deserto, pastor. Estava no deserto, mas estava perto da bênção. Estava na prova, mas estava perto da bênção. Creio eu que Israel de Cantarabachai, na questão da madeira de acácia, na questão de Cantarabachai, da madeira de acácia, creio eu que Israel de Cantarabachai já era uma madeira de acácia crescida. Deus tinha trabalhado muito na natureza de Israel naquele deserto. Deus tinha trabalhado muito, irmãos, a natureza do ser humano naquele deserto. Ó, crente, se você está no deserto, é porque o Senhor está trabalhando a tua natureza, crente. Crente do pé tudo não entra no céu. Crente metido não entra no céu. Crente ignorante que não leva desaforo para casa não entra no céu. De Cantarabachai. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta por todos os lados. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, Deus vivo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Israel estava sendo trabalhado. Ali estava se formando a arte da guerra em Israel. Israel estava experimentando os primeiros passos de uma guerra. Mas como assim? Uma guerra física. Não só uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Glória a Deus. E dentro desta guerra espiritual destaca-se um profeta. Não um profeta comum, um profeta que não era de Israel, mas cujo Senhor falou com ele. Um profeta que não era da nação escolhida do Senhor, mas o Senhor falou com ele. E este profeta, querido, se chama Balaão. Este profeta é um profeta peculiar na Bíblia. Por quê? Porque na maioria das vezes Deus, ele chamava, Deus, ele capacitava e Deus, ele falava, Deus, ele usava. Mas aqui não, Deus usou. Usou para quê? Usou para abençoar. De Cantarabachai. Balaão, irmãos, Balaão era especialista na arte da feitiçaria. De Cantarabachai. Balaão sabia ler, prever o futuro através das vísceras de animais. Hoje isso é conhecido como magia, né? No mundo por aí. Balaão, ele sabia fazer encantamentos. E ele não fazia encantamentos comuns. A gente nota que tem muitas pessoas que fazem encantamento com planta, né? Usam plantas para fazer determinados ritos, determinados encantamentos. Mas ele fazia encantamento com animais. Ele fazia encantamento com matéria de carbono. Carbono, de Cantarabachai. Na história não relata que ele fazia encantamento com plantas. Glória a Deus, aleluia. E Balaão, ele teve um privilégio muito grande. Balaão, ele ouviu a voz do Senhor. Glória a Deus. Os moabitas, irmão, eram mestres na arte da imoralidade. Imoralidade sexual. Eles comiam comidas sacrificadas a ídolos. Os moabitas. E os moabitas, eles se juntaram aos midianitas para atacar Israel. Só que os moabitas, na cabeça dos moabitas e dos midianitas, Israel tinha um plano para atacar Moabe. Só que Israel não tinha nenhum plano. O plano de Israel
vinha de Deus. O plano de Israel vinha da proteção do Senhor. E o rei de Moabe, Balaque, chamou Balaão. Por quê? Balaão era um vidente de fama internacional. Eu acho muito interessante, pastor, nessa história, porque ele poderia ter recorrido a alguma arte na guerra, né? Alguma arte na guerra para destruir Israel. Porém, Balaque, ele pode ser simbolizado nessa história como o próprio Satanás. Por quê? Porque Satanás sabe que na luta corporal ele não vence o crente. Porque Satanás sabe que se ele tocar na carne, ele não consegue derrotar o crente. Decanta, Rabachai. Mas Satanás recorre a outros métodos. Satanás tenta destruir o espiritual. Satanás tenta, decanta, Rabachai, deturpar a alma do crente. Satanás tenta lançar feridas. Satanás tenta jogar mágoas. Satanás tenta fazer você esquecer o que Deus fez no passado. Satanás, a primeira coisa que ele ataca é o escudo. O escudo do quê? O escudo da fé. Por quê? O escudo é uma arma de proteção. Decanta, Rabachai. O escudo é uma arma de proteção. Ou seja, quando você tem fé, você está protegido. Mas quando Satanás tenta derrubar a tua fé em Jesus Cristo de Nazaré, aí você fica vulnerável aos ataques do inimigo. Decanta, Rabachai. Livre, abre as todecai. Atredecredechai. Glória a Deus, aleluia. Israel, queridos, decanta, Rabachai. Israel não tinha planos. Israel tinha um chefe da guarda militar. E este chefe, queridos, este chefe era o melhor. As estratégias de guerra dele são as melhores. Até hoje eu nunca ouvi falar que ele perdeu uma guerra. Até hoje eu nunca ouvi falar. Glória a Deus, aleluia. E ele tentou consultou Balaão. Chamou Balaão, irmãos. Deus usou Balaão. Mas Balaão, ele tinha uma conduta duvidosa. Por mais que Deus usava ele acabava se corrompendo. É verdade. Deus está mandando eu dizer um recado para os profetas do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Toma cuidado, profetas. Glória. O Senhor usa, decanta, Rabachai. Mas Satanás vem com um sapatinho de algodão para tentar corromper os profetas do Senhor. Decanta, Rabachai. Ribe, abre as tudecai. Alerta, igreja. Alerta, igreja. Nós estamos no último dia da igreja aqui na terra. Nós estamos nos últimos dias. E aquele que se corromper, aquele que não permanecer até o fim, infelizmente não vai herdar a coroa da vida. Decanta, Rabachai. E eu acho interessante da história da vida de Balaão, que Balaão, ele ouviu a voz de Deus. Mas mesmo ele ouvindo a voz de Deus, o coração dele se corrompeu. Quando o rei de Israel foi consultar, foi mandar os mensageiros moabitas e midianitas para ir até Balaão, ofereceu riquezas, ofereceu dinheiro, decanta, Rabachai, ofereceu muitas coisas. Balaão até que recusou as riquezas, recusou o dinheiro. Mas o Senhor deu uma ordem para Balaão: Balaão, não vá. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Canta, Rabachai. E Balaão fez o quê? Balaão insistiu até que Deus liberou e glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós cristãos, profetas do Senhor, Balaão, gente, muitas das vezes pode simbolizar nós, cristãos, porque o Senhor nos usa,
mas nós estamos sujeitos à queda. O Senhor nos usa, mas se nós deixarmos a vanglória, a soberba entrar dentro do nosso coração, o Senhor nos abate. Oh, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E Balaão mudou o coração dele, decanta, Rabachai, no meio do caminho. Oh, glória a Deus, Balaão mudou o coração dele, no meio do caminho. Balaão insistiu tanto, às vezes, a gente quer uma bênção, né? A gente como cristãos quer uma bênção, quer, ora, busca, peleja para ter aquela bênção, mas aquilo não é do agrado do Senhor. Aquilo que pra gente é uma bênção, muitas das vezes pode ser a nossa maldição. Verdade. Presta atenção, igreja. Peça apenas coisas que é do agrado do Senhor. Aleluia. Não peça coisas, decanta, Rabachai, segundo o seu coração. Porque na palavra que foi lida aqui hoje diz que o coração é enganoso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Decanta, Rabachai. E quem não nos engana é Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando seguimos o nosso coração enganoso, missionária, nós quebramos a cara, nós decepcionamos, criamos feridas no coração, feridas na alma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Balaão, queridos, Balaão insistiu tanto, Deus falou assim: ah, você quer ficar aí? Vai então, mas aguenta as consequências. Aguenta as consequências. Às vezes a pessoa insiste tanto numa bênção, Deus fala: não, você quer fazer? Faz então. É verdade. Faz então, mas aguenta as consequências. O pecado, irmãos, ele é perdoado, mas as consequências ficam. É verdade. Nós temos que pagar. Decanta, Rabachai. Se uma pessoa roubar, se uma pessoa matar e pedir perdão para Deus de todo o seu coração, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Ele tem que pagar perante a lei. É verdade. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a leis. Toda ação tem uma reação, como diz a primeira lei de Newton. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E Balaão foi, montou na jumenta e foi. E eu acho interessante, porque quando o profeta, ele perde a visão espiritual, ele fica à beira do abismo. É verdade. Ele fica à beira da morte. Mas a visão espiritual dele está afetada. A visão espiritual dele está corrompida. Deus. E o que é que acontece? Decanta, Rabachai. Se o Senhor não tiver misericórdia, ele morre, ele cai. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Balaão, ao montar na jumenta, a jumenta muito esperta, né, com uma visão espiritual, viu o anjo do Senhor com a espada levantada para matar Balaão. Por quê? Porque Balaão tinha corrompido. Deus deu uma ordem a Balaão, Deus deu uma missão a Balaão, e Balaão corrompeu seu coração, decanta, Rabachai. Talvez por sentimentos de nacionalidade, decanta, Rabachai, porque não queria ver o seu povo destruído. Talvez também Balaão corrompeu seu coração, decanta, Rabachai, porque estava interessado em dinheiro, porque Balaão provavelmente já servia a Mamon, que é o deus do dinheiro. Aí Balaão corrompeu o seu coração, decanta, Rabachai. E a ira do Senhor imediatamente se acendeu contra Balaão. E o anjo veio com a espada levantada para matar Balaão, decanta, Rabachai. Mas o Senhor usou a jumenta, não para falar com Balaão, mas o Senhor usou a jumenta para livrar Balaão da morte. Presta atenção, igreja. O Senhor usou uma jumenta, decanta, Rabachai, para livrar Balaão da morte. Decanta, Rabacanta, Rabachai. Quem aqui, decai, está triste de
aconteceu comigo. Eu estava triste andando na rua e o Senhor usou a boca de um morador de rua e Ele falou coisas para mim que só eu e Deus sabia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e no momento que Ele quer. A gente fica muito assim, abismado quando entra dentro das igrejas, quando entra dentro dos templos, porque as pessoas esperam que Deus use apenas o pastor, as pessoas esperam que Deus use apenas o sacerdote, as pessoas esperam sempre uma mesmice dentro dos cultos, né? As pessoas esperam uma coisa igual, como se fosse um ritual, mas não. Deus, Ele não gosta da mesmice. Deus, Ele não gosta do igual. Deus, Ele quer ter cada dia uma comunhão maior ainda com você. Deus, Ele quer que cada dia você sinta mais e mais a presença dEle. Você sinta mais e mais o amor dEle. A gente fica muito triste, pastor, porque tem gente que acha que Deus é um ser inanimado. Tem gente que acha que Deus fala por meio de uma figura de linguagem chamada onomatopeia. Essa figura de linguagem se caracteriza e o animal chegar e falar em fábulas. Deus não é fábula. Nós somos a imagem e a semelhança dele. Se você tem sentimento, saiba que Deus tem sentimento também. Se você ira, saiba que Deus ira também. Se você sente alegria no coração, saiba que Deus sente alegria também. Deus, Ele não é um ser inanimado. Deus, Ele não está morto, Ele está vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está mandando eu dizer, e eu vou dizer. E eu vou dizer. Tem muita gente aqui, que dorme e não dá uma boa noite pra Jesus. Pelo menos uma boa noite pra Jesus não dá. E acorda e nem lembra que Deus existe. E o Senhor tá me falando mais. Tem gente aqui que já acorda pensando na dívida. Tem gente aqui que já acorda, vai direto pro WhatsApp. Deus tá me falando, eu vou passar, não vai engolir recado aqui dentro da igreja, não. Tem gente que dorme, nem bicho não dorme assim, sabe por quê? Porque os bichos, a gente comprova que tem comunicação direta com o Criador. É verdade. Tanto é que a gente comprova, eu vou citar por exemplo meu cão. Meu cachorro, quando vai chover e a chuva é forte, ele entra dentro de casa. Quando vai vir uma tempestade daquelas pra acabar, ele entra dentro de casa. Quando ele entra dentro de casa, eu já sei que o trem vai ser feio. Então, irmãos, a gente comprova claramente que Deus tem comunicação com o mundo inteiro, mas não tem comunicação com Deus. Balaão, quando ele chegou lá, ele não tinha noção do que estava falando com ele. Balaão, ele consultava o Oxum Caveiro, os orixá, o Baal Zebu, né? Baal Peor na época. Ele consultava o Baal Peor, ele consultava tudo. Saiba que Balaão não ouviu somente a voz de Deus. Balaão, ele tentou ouvir a voz de Deus. Deus falou com ele que não ia amaldiçoar o que ele abençoou. Só que Balaão, ele estava muito interessado, né, em amaldiçoar aquele povo. Então ele largou Deus de mão e recorreu aos encantamentos. Ele recorreu à magia. Os primeiros 2 oráculos de Balaão relata que ele recorreu à magia. Ele recorreu à oração contrária. Misericórdia, isso não existe dentro da igreja. Misericórdia. Ele recorreu à feitiçaria, à adivinhação. Misericórdia. Aqui nós somos novas criaturas. Isso não existe no meio de nós. De uma mesma fonte
Não pode jorrar 2 tipos de água, crente. A boca que é aberta para abençoar não pode ser aberta para amaldiçoar. A gente não pode esquecer, crente. A gente não pode esquecer, igreja. A gente não pode esquecer que o mesmo Deus que nos abençoou quer que nós amemos. Quer que nós amemos, porque Deus me ama de uma maneira especial. Deus ama a missionária Cláudia de uma maneira especial, não como a mim, diferente, porque ela é diferente de mim. E Deus ama a missionária, recebe pela fé, a missionária Onete de uma maneira especial. Por quê? Porque ela é diferente de mim e diferente da missionária Cláudia. Ou seja, nós devemos amar os nossos irmãos independente das diferenças. Levou um tapa na cara, ele te ama, ame ele, retribua com amor. Inventou uma fofoca, retribua com amor, porque quem cobra é Deus, porque encantamento não vale contra Israel do Senhor. Nenhum encantamento entra no teu lar, porque a tua família é de Jeová. Oh, glória a Deus, aleluia. Toma cuidado, crente. Não faça oração contrária. A rebelião, ela é como o pecado da feitiçaria. Quando você se rebela dentro da igreja, você está cometendo o pecado da feitiçaria também. Você está sendo como Balaão corrompido. Eu encabulo, gente. Eu fico assim, até sem palavras para dizer, porque Balaão, ele ouviu a voz do Senhor. E Balaão, ele não tinha noção daquilo que ele estava escutando. Balaão, Deus chegou e falou com Balaão. Gente, naquela época, para ouvir a voz do Senhor, tinha que ser de Israel. Balaão era de uma nação inimiga, e ele ouviu a voz do Deus vivo de Israel, e mesmo assim ele continuou na idolatria. A idolatria é a prostituição de Cantarabachai. Ele continuou com os costumes pagãos, ele continuou com a imoralidade de Cantarabachai. Gente, tem muito crente que ouve a voz de Deus, mas não quer abrir mão da imoralidade dentro do coração. Misericórdia, Senhor. Tem muita gente que ouve a voz de Deus, que fala com Deus e não quer abrir mão da sujeira. Gente, uma coisa muito séria: se você pregar a palavra, é bom que o seu coração esteja limpo. Se você pregar a palavra com o coração doente, a palavra ela é assim, ela vem do céu, entra no nosso coração e sai pela boca. Se você pregar a palavra com o coração doente, a palavra sai de você doente. Não é uma palavra que edifica, é uma palavra que mata. Toma cuidado, crentes. É tempo de limpar os corações. O Senhor quer limpar os corações. O Senhor quer que muitos crentes aqui deixem das práticas antigas de Cantarabachai. Deixem de fazer alianças com moabitas, com amonitas. Deixem de fazer aliança com quem pratica imoralidade, com quem pratica prostituição. Deixem de fazer aliança com quem come comida sacrificada aos ídolos. O Senhor está mandando eu dizer para a igreja, eu vou dizer, porque o Senhor quer consertar. Mas para consertar é preciso a gente querer, igreja, para consertar o nosso coração, para limpar o nosso coração, para limpar a nossa mente, para limpar a nossa alma, para nos tornar aptos, para nos tornar dignos daquele céu
daquele céu maravilhoso, onde a paz reinará, a gente precisa passar pelo deserto aqui. E o deserto é aonde Deus faz a seleção dos que vão para a terra prometida e dos que não vão, dos que vão para a morte eterna. A vontade do nosso coração é que todos vão para a terra prometida, é que todos alcancem aquele céu de glória. Mas a Bíblia nos fala que, infelizmente, já estou finalizando, missionário, infelizmente nem todos vão alcançar aquele céu de glória. Nem todos vão alcançar a terra prometida. Mas você está aqui, você tem a oportunidade de ir para o céu, você tem a oportunidade de limpar o seu coração. O perdão, irmãos, tem muitas pessoas, hoje à tarde eu estava conversando isso com um jovem, tem muitas pessoas que liberam perdão assim. Eu admiro. Isso é um dom, pastor. Isso é um dom. Porque muitas palavras nos machucam, mas tem pessoas que Deus precisa trabalhar no coração para liberar o perdão. E o Senhor está me falando que muita gente aqui Deus vai trabalhar dentro desta campanha para liberar o perdão, para limpar o coração. E o ministério só vai romper quando limpar o coração. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E tem pessoas aqui que o Senhor está me falando também para tomar cuidado nas suas condutas. É profeta, é escolhido do Senhor. O Senhor escolheu desde o ventre. O Senhor deu uma chamada especial. O Senhor usa, mas precisa mudar as condutas. Não pode se deixar levar como a igreja de Pérgamo, em Apocalipse capítulo de número 2. Igreja que aceitava a doutrina de Balaão, igreja que se vendia por dinheiro, igreja que ensoberbecia o coração por qualquer coisa. Igreja, toma cuidado. Profetas, tomem cuidado. O Senhor está alertando a igreja essa noite. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está alertando os profetas dele. Vocês são pescadores de almas. Vocês são pessoas que vão ganhar almas para o Senhor, granjeadores de almas. Mas o primeiro ponto que conta é o testemunho. Vamos ser testemunhos vivos aqui na terra do Deus de Israel.